Olá, minha gente, boa tarde. Hoje eu vim mais tarde, amanhã foi bem corrida. Hoje a gente vai falar sobre retórica, tá? Claro que eu não vou dar uma aula do que é retórica, né? A gente está falando do paradigma da educação clássica, começamos com o pedágio, depois entramos na ginástica, na música, falamos sobre gramática, falamos sobre a dialética ou a lógica, e hoje a gente vai dar uma pincelada. Eu acho que eu sempre gosto de passar para vocês aquilo, dentro daquilo que eu estudo, da minha prática de aula, né, com as meninas e até para mim mesma, como que é isso na prática, né? Porque às vezes a gente escuta um monte de termo, que foi o que aconteceu comigo, eu escutei vários termos, muito bons os termos, mas como que é essa prática, tá? Então a gente vai falar disso. Eu peguei um pedaço do livro, escrevi aqui, e a gente vai conversar, vai ter até dica aqui já de coisas que eu já falei aqui, que estão nos meus destaques, tá? Então, a retórica, né, quem tratou da retórica foram os gregos, né? E existem dois tipos de retórica, né? Uma retórica é a retórica que leva em conta o que é a manipulação, que no caso eram os sofistas que faziam isso, né? Eles usavam dessa arte para manipular as pessoas. E do lado oposto nós tínhamos os filósofos, que queriam o quê? Buscar a verdade. Então, quando a gente fala de educação clássica cristã e retórica, a gente fala da verdade, né? Não de manipulação, que é o que a gente vê muito por aí. Então, a retórica não é uma técnica de persuasão, não é uma técnica persuasiva. Da mesma forma que falamos que a lógica não é pura e simplesmente uma capacidade para se ganhar num debate, seja cunho que for, né, esse debate. Não é isso, né? Mas assim, é de fazer perguntas. Para quê? Para se encontrar a verdade. Então aqui é a mesma coisa, tá? Então eu queria ler algumas coisinhas para vocês. Deixa eu ver. Então, qual que é o objetivo, né? O objetivo da retórica é a oportunidade de exercitar a arte da retórica. Não é apenas para comunicar efetivamente, você ser eficaz na sua comunicação, mas para compartilhar o entendimento da verdade junto à audiência. Então, veja bem, uma pessoa que ela tem um bom treino de retórica, ela faz para quê? Para compartilhar o entendimento da verdade. Não é para compartilhar algo que ela acredita e manipular a sua audiência. Tá? E a gente vê isso demais, né? A gente vê isso até em sala de aula. Pessoas que falam muito bem, mas que na verdade estão usando daquilo para uma técnica persuasiva. Tá? Então deixa eu ver aqui. Guiando almas à verdade com sabedoria e eloquência. Isso é retórica. Tá? Retórica é a arte que faz o uso criativo, persuasivo e produtivo da linguagem no discurso público. É a culminação das artes do trivium. Então a gente fecha no trivium com a retórica. Tá? Se a gente não tem uma boa capacidade na fase da gramática, na fase da lógica ou dialética, não teremos uma boa retórica. Tá? Então eu vou ler aqui para vocês, que eu acho que é aí que pega. Né? Tudo isso é muito bonito, tá? Mas como é que a gente faz isso? Então, a pedagogia da retórica, que eu acho que é aí que pega, une. O que essa pedagogia faz? Ela une entendimento às práticas imitativas. Até ontem nos stories me perguntaram sobre material para escrita. E eu indiquei aqui, indico de novo. Eu não sei se fica avulso isso lá no site do pessoal do Classical Conversations, tá? Mas se informem, quem tem acesso a pessoas que trabalham com o currículo do Classical Conversations, eu nunca fiz, tá? Mas se tem material do professor Andrew Pudewa, compre. Eu digo para vocês, só compre. Por quê? Porque ele é muito bom. Ele é muito bom, ele foi meu professor. Tenho destaques
sobre ele. Aí é o falar Language Arts, escrever Language Arts e ler Language Arts. São 3 destaques, tá? Porque antigamente fazia em destaque, não fazia em live. Mudei o jeito de conduzir as coisas aqui com vocês faz pouco tempo, né? Talvez até depois volte, monte lives, porque tudo isso são... Quem que sou eu? Porque tem um monte de gente chegando. Quem que é Cristiane? Cristiane é uma aluna, eu sou engenheira eletricista por formação, peregrina nessa terra, deixei a minha carreira em 2006 para cuidar das minhas filhas, perdida, né? Mas o Senhor me atraiu através do homeschooling eu fui resgatada para poder resgatar as minhas filhas. E eu sou aluna do curso da Classical U, que é um curso de formação de professores pedagógicos, né? De educação clássica cristã, reconhecido pela Associação Americana de Escolas Clássicas Cristãs. Eu faço esse curso lá, não faço esse curso aqui. A Trinitas parece que dá esse curso aqui, mas eu faço lá, tá? E eu tô nesse negócio desde 2019. Então, tudo que vocês têm no meu feed é tudo daí, de leituras minhas extras que eu faço, tá? E de prática de aula mesmo. Não adianta a gente aprender uma coisa e não praticar. Então, tudo que eu aprendo, eu procuro praticar comigo mesma e com minhas filhas, tá? E o meu objetivo aqui é compartilhar, né? Às vezes a pessoa não sabe inglês, não tem acesso a um material em inglês, não tem um acesso a um material, um livro em inglês. Eu tenho esse acesso e para mim não custa nada, né? Eu estudei lá meia hora, ó. Eu comecei a assistir o vídeo era até curtinho, li um pedaço do livro, que também tem um livro para ler. Falei, eu acho que daqui dá para montar uma live para servir vocês. Esse é o meu objetivo, tá? Então, se você tem acesso e se o pessoal da Classical vende esse material do professor Andrew Pudewa e eu fiz o curso do professor Andrew Pudewa, compre. Vai te ajudar demais, tá? Então vamos lá. Eu vou ler para vocês então a pedagogia da retórica, tá? O que ela faz? Ela une entendimento às práticas imitativas. Eu tinha cortado aqui, então eu vou voltar. Quando a gente fala de educação clássica, quando a gente fala de escrita, principalmente de escrita, né? Eu recebo, essa semana mesmo eu recebi várias mensagens. Eu quero um material de escrita para o meu filho. Por quê? Porque nós fomos moldados, eu fui moldada como? Fazer redação, até nos livros antigos de língua portuguesa que eu tenho aqui em casa, que é livros de 70, 80 anos atrás, a gente vê assim, tem um texto, né? Mas logo depois da análise do texto, vem o quê? Para você escrever um texto sobre um determinado assunto correlacionado com aquele texto, né? Só que isso deixa o aluno perdido. Quando a gente vai para a educação clássica cristã, a gente vê o quê? Imitação, não existe problema nenhum imitar os grandes, né? Não imitar porcaria, mas imitar os grandes. Então, quando a gente fala de escrita e de fala na retórica, a gente está falando principalmente de prática imitativa, tá? Então, as habilidades são aprendidas na trajetória, que começa nas peças. A imitação culmina na produção criativa. Então, eu até depois, quando acabar aqui, eu acho que eu vou abrir uma outra live para falar de CREA, porque eu filmei para o YouTube em paisagem, ficou horroroso. Eu já filmei, o primeiro vídeo de CREA tá lá. Eu acho que eu vou filmar aqui e jogo lá. Então, esse aqui é o material que eu uso para retórica, que é o Plugin nas Matas. Tem também destaque de plugin, tá? O que são isso? Exercícios preliminares de retórica. O que é isso? É imitar os bons textos. É isso. Você não consegue gerar no seu aluno uma boa escrita gerando dele mesmo. Isso não existe. Isso é um crime contra as crianças, porque começa a gerar um trauma até. Porque eu vou tirar do nada, eu vou abstrair do nada. Não existe isso, tá? Então, ele está falando justamente isso. No curso passado, onde eu falei sobre pedagogia clássica cristã,
os princípios da pedagogia, tecina lenta, multa não multa, do quemo do esquimos. Lá eu falei muito disso, né? Que a gente não tem cartola mágica que vai sair o coelho de lá de dentro. A gente tem que construir o conhecimento, tá? Então, quando a gente fala de uma boa retórica que compartilha conhecimento de forma clara e objetiva, a gente está falando de pessoas, por exemplo, que imitaram grandes oradores. Eu vi o caso até de um afro-americano que ele era escravo e quando ele foi liberto, ele se tornou um grande orador, eu não me recordo o nome agora. Que ele fez isso porque ele escrevia e falava em voz alta vários, inclusive até dos filósofos gregos, textos desses grandes homens, né, esses grandes textos, ele falava em voz alta e escrevia. Então ele se tornou um bom orador, um excelente orador, porque ele fez isso por anos. Tá? Então, ok, Cris, mas como fazer isso na minha rotina? Como começar a treinar o meu filho, o meu aluno nisso, numa boa retórica? Como fazer? Então, como na fase da gramática, a gente tem o maravilhamento, esse que tem vídeo aí, maravilhamento, a gente tem que gerar esse maravilhamento através da poesia, através da literatura, através do teatro, através das escrituras e na memorização delas. Então, quando eu pego uma criança de 7 anos, e eu fiz isso muito com as meninas, principalmente com a Rafa, peguei poesias da Cecília Meirelles, e eu colocava e falava, vamos decorar, e a gente ia decorando. E você coloca o seu filho para falar aquele texto em voz alta, você está fazendo um treino de retórica. Com a postura, impostação de voz, gestos. Nos meus destaques aí sobre falar LA, que é de Language Arts, o professor Andrew Pudel fala isso, que a filhinha dele de 3 anos ouvia as filhas maiores treinando, elas iam fazer uma peça, não me recordo do que era a peça, mas elas ficavam repetindo os diálogos. A menina, dentro de uma situação que se encaixava um dos diálogos das filhas, entendeu que aquela situação que ela estava vivendo se encaixava com uma daquelas falas. Ela respondeu letra por letra um dos diálogos das irmãs. Por quê? Porque ela de tanto ouvir, ela memorizou, ela tinha 3 anos. Ela memorizou, ela compreendeu e ela entendeu que aquele diálogo, aquela frase, aquela expressão se encaixava com a situação que ela estava vivendo e ela respondeu aquilo. Então veja, como eu disse antes de ontem, não é ciência de foguete. Só que a gente tem que começar cedo, tá? Leitura de histórias, escrituras, poemas, parlendas. Através disso, o professor modelará o discurso eloquente, tanto na estrutura quanto na dicção, e encorajará os alunos a imitar pelo seu exemplo, corrigindo os seus erros. Então, você tem um filho, filho, a gente vai decorar esse poema. Primeiro que você tem que ler o poema, você tem que aprender. E, gente, eu não estudei métrica ainda, né? Eu não estudei métrica, tá? Mas eu sei respeitar a vírgula. E o som, a gente aprende também. Se você tem dificuldade, pega, por exemplo, um poema, põe no YouTube, tem, por exemplo, o Paulo Altran falando um poema ali. Escuta, porque aí você começa a treinar o seu ouvido. E aí você reproduz essa leitura para o seu filho, de forma que ele vai te imitar. Entende? Como tudo faz sentido. Não adianta um aluno que não treinou falar em voz alta, em fazer uma apresentação teatral. Nesse destaque de Language Arts, eu acho que é o falar, Language Arts, falar LA. O professor explica isso, que os alunos de teatro, eles têm uma capacidade muito maior. Os scores,
porque a pontuação de SAT lá nos Estados Unidos são maiores, porque desenvolve coisa para uma pessoa que não tem essa prática. Decorar poemas, falar em voz alta, decorar diálogos, interpretar. Vocês imaginam, um ator, ele tem que decorar o texto, ele tem que interpretar o texto, e ele tem que estar atento, porque se não é um monólogo, não é ele falando sozinho, ele tem que interagir com as pessoas e responder esses estímulos verbais das pessoas e físicos, né? Veja quanta coisa é trabalhada. Muitas vezes isso não vai acontecer na escola, mas na nossa casa a gente pode fazer isso. Para quem leu Mulherzinhas, bem no começo de Mulherzinhas, a gente vê lá o que elas faziam. A Jo escrevia peça e elas interpretavam essas peças para a família. Não precisamos de uma plateia gigante, né? Mas às vezes fazer uma apresentação de Natal, para Páscoa, para a família. Tudo isso são oportunidades para trabalhar essa capacidade de retórica nas crianças. Como eu disse aqui no começo, eu não estou aqui para falar, eu vou dar um curso de retórica para vocês. Não. Eu pego uma pincelada na minha aula lá e falo, bom, aqui eu lembro disso, eu vou juntar isso aqui e vou dar para que as pessoas escutem e pratiquem. É isso, gente. A prática é essa. Tá? Uma outra prática importante, o professor Pudelwa fala isso também, está no meu destaque, Commonplace Book. O que é o Commonplace Book? Eu sempre tive, meu não está aqui, eu sempre tive Commonplace Book e não sabia o nome. Sabe aquele caderninho, a antiga agenda, que quem é da minha época aí, anos 80, anos 90, principalmente anos 90, que a gente colocava tudo lá, tudo que a gente achava legal, a gente recortava, colava, ganhava uma balinha da amiga lá, colava. Então isso é um commonplace. Só que eles vão fazer isso com o quê? Pedaços de texto, de livro que gostaram, escrever, passagens interessantes. E aí isso vai servir de quê? Para esse gancho. Puxa, olha essa frase aqui, que maravilha essa frase. Por exemplo, essa semana a gente estava estudando CREA, depois eu vou até fazer o vídeo aqui, de uma frase, tá no meu vídeo lá no YouTube, de uma frase dizendo assim, Benjamin Franklin, né? Visita depois de 3 dias fede. Nem sabia que era do Benjamin Franklin, mas é do Benjamin Franklin essa frase. Eu vou anotar. Visita depois de 3 dias fede. E, Benjamin Franklin. Eles vão criando um arsenal ali e vez ou outra, eu vou olhar. Olha, falar em voz alta, treinar uma encenação, tudo isso é preparação para, a gente já está falando de alunos maiores, né? Quando a gente está falando do Common Place Book, que é essa agenda, a gente está falando de alunos mais velhos. Mas funciona, tá? Vira como se fosse um caderninho do tesouro. Quando eu preciso, eu anotei lá, vamos lá, vai lá e acha, entendeu? Então, onde copiarão frases nesse caderninho e passagens para a sua própria leitura e discurso. Às vezes pedaços de discurso. Puxa, é tão legal isso aqui, ó. Isso aqui é... E aí, acontecendo uma situação em chegar e falar o discurso. O professor Pudelwa fala isso, ele fala que o poema, ele aprendeu de criança. Se eu souber poema de cor e eu declamar em frente às pessoas, puxa, eu sou bem visto. E ele fez isso em várias vezes, em vários eventos que ele foi, às vezes que ele estava se sentindo um pouco desconfortável. Eu gostaria de declamar um poema. Eu declamava, as pessoas vinham até ele. Isso fala muito sobre a pessoa, né? E está preparando o quê? Para a pessoa ser muito bom de retórica, tá? E aí coloca aqui, ó, eles parafrasearão tudo isso que foi acumulado ao longo dos anos. Então a gente faz como a Liane Bortins fala no livro dela, que aqui no Brasil foi traduzido como Essentials, mas eu li o inglês, chama The Core. Ela fala assim, a fase da gramática é como se a gente estivesse no supermercado e a gente olhasse aonde está tudo nas prateleiras. A gente soubesse, sabe o supermercado que você frequenta, você não sabe onde está tudo lá? Aí eu sei o corredor 1, 2, você sabe. E o que tem em cada corredor?
Então, quando você entra no mercado, você não fica perdido, né? E é isso que acontece mesmo com a educação clássica. A gente vai colocando as coisas lá, às vezes não faz sentido nenhum. Por que eu vou decorar poesia? E quando eu cheguei aqui só tinha mato, eu ouvi um monte de gente falando, eu tenho que decorar poesia. Mas por que, meu Deus do céu? Aqui eu estou explicando para vocês o porquê. Por que meu filho precisa falar poesia em voz alta? Porque está preparando a retórica dele. Lembra aquele negócio que a gente vai imitando? Eu não tenho como tirar da cartola, o coelho da cartola, e ter uma capacidade de oratória, de retórica boa, se isso não for construído. Precisa construir. Precisa treinar. Odeio se construir, porque refere ao patrono lá. A gente precisa treinar, é treino. Então as coisas não são difíceis, né? Tava falando pro meu marido hoje, ontem. Falei, Eduardo, se a gente tiver só a Bíblia, dá para fazer uma miséria de educação, só com a Bíblia, assim, de fazer muita coisa, né? As crianças hebreias, elas decoravam o Pentateuco, porque só isso já era uma explosão, já era algo valioso. Então, é isso, gente, é decorar, é ensinar, é postura, tom de voz, articular os sons de forma correta. Eu tento fazer isso aqui. Isso aqui para mim é um exercício de retórica. Eu gosto de fazer isso, porque depois eu assisto o vídeo e falo, preciso melhorar nisso. A minha postura está adequada, porque eu estava aqui assim, né? Já, ó. Quando você está reto, o diafragma está no lugar, até a voz sai melhor. Tá certo? E aí depois de tudo isso, de fazer tudo isso, eles serão capazes de compor, de escrever, de falar bem. Só que isso a gente teve anos para fazer, né? Se a gente levar em conta que o trivium ele é trabalhado, a gente vai falar do quadrivium depois, mas nessas fases, né, que seriam até os 18 anos, que excelente trabalho. Que excelente trabalho, né? Só que começa lá, se eu tivesse a consciência, soubesse das coisas que eu sei hoje, quando as meninas eram pequenininhas, né? Tinha investido muito nisso, porque criança tem uma capacidade para decorar absurda, né? Quanto mais nova, tô contando aqui o caso da filha do professor Pudel, há 3 anos, ela entendeu o contexto do que ela ouviu da irmã e ela repetiu, se enquadrando na situação dela. 3 anos. Tudo bem, gente? Eu acho que é isso. Hoje é só isso. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver quem tá aqui. Eu vou terminar essa live aqui, já vou abrir uma outra pra gente falar de CREA, tá? Aí vai ser bem rapidinho mesmo, porque é mais os exercícios iniciais de CREA. Eu já fiz um vídeo explicando o que é CREA, tá? E aqui eu vou dar uns exemplos para vocês raciocinarem em cima disso e aplicarem isso aí na rotina de vocês, tá bom? Deixa eu ver quem tá aqui. Às vezes eu consigo. A Tami tá aqui, a Alberta, a Raquel, a Oliveira, a Úrsula, a Alissa, a Lucila, a Margarita, a Graciele, a Kézia, a Ana Paula. Então sejam bem-vindos. Acho que tem muita gente que não me conhece ainda. Gente, passe aí pelos destaques, passe pelo feed. Tem coisa no YouTube e eu procuro estar aqui todos os dias compartilhando o que eu estudo com vocês, tá? Amanhã faremos uma live sobre pronomes, como eu entendo pedagogicamente, como ensinar pronomes para as crianças, tá? Dentro do meu livro de morfologia, se vocês não conhecem, vejam lá no destaque livro 1. É do Paulo Autran. Você procura uma poesia que você quiser. Aquele autor, Paulo Autran, ele já é falecido. Mas ele tem é ator, né? Pode ir lá para criar esse ouvido para poesia. Eu indico do Paulo Autran. Então, para quem não conhece o meu livro, tem destaque aí livro 1. Você pode baixar a amostra. Dá uma olhadinha na aula também. No destaque tem a sequência do que você tem disponível para o livro de morfologia, tá?
Lucila, meu livro é para crianças. Ele depende, tá? Por quê? Se o seu filho está bem alfabetizado, ele entende, ele já pode usar. Oficialmente a partir dos 9 anos, tá? Mas eu sempre sugiro um teste, tá? Você faz assim, eu não sei a idade dos seus, né? Mas se eles forem mais velhos, 13 anos, por exemplo, pega um texto, né? Curtinho e fala assim, por favor, primeiro, o que é um substantivo? Seu filho tem que saber a definição de substantivo de falar. E dá um pedaço de um texto para ele e fala, acha todos os substantivos para mim. Se ele souber fazer isso com todas as classes gramaticais, que são 10 no português, você não precisa do meu livro, tá? Meu livro é dispensável para você. Se seu filho não sabe fazer isso, o meu livro é para o seu filho, tá? Olha lá, a Alissa falou, Cris, muito obrigada pelo carinho. Ai, que bom, glória a Deus. O meu tem 6, quase 7, então ele é muito jovem ainda, né? Ele tem que passar pela alfabetização, está bem alfabetizado, agora ele pode servir para você. Se você não sabe fazer isso, e você vai ter que ensinar isso para o seu filho, o meu livro é para você. Na verdade, esse livro eu fiz para mim, para ensinar minhas filhas. E agora, eu tinha um piloto antes, né? Agora eu lancei esse, e agora nós estamos usando ele. Porque no inglês elas estão mais adiantadas e no latim também. Então eu falei, não, para não perder do português, vamos usá-lo. E estamos usando, tá? Então é isso, tá certo? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Pode me mandar direct aí que eu respondo, dentro do que é a minha possibilidade, né? E é isso aí, tá? Então amanhã, aula de pronomes, levando em conta a pedagogia clássica cristã, levando em conta a vestina lenta, multa no multa, escolei, como se ensina pronomes para crianças e como que você vai evoluindo. O meu livro ele é um livro dinâmico. Você pode usar 1 ano, você pode usar 6 meses depois volta aí, aprofunda mais, que é o conceito de multa ou não multa, né? Tá? Então é isso, minha gente. Um beijo, que com Deus eu vou parar aqui, já vou abrir outra pra gente falar de CREA, tá? Beijo, fiquem com Deus, os abençoe.